Nos próximos capítulos de Garota do Momento, a vida de Clarice passará por uma reviravolta surpreendente. Após um longo período de confusão e sofrimento, ela finalmente recuperará a memória e descobrirá a verdade por trás das mentiras de seu marido, Juliano. E ao contrário do que ele esperava, não haverá volta. Clarice encontrará um novo amor, um homem bondoso e sincero que a ajudará a recomeçar. A tragédia que transformou sua vida teve início quando ela testemunhou um crime terrível. Juliano, um homem sem escrúpulos e manipulador, foi responsável pela morte de sua primeira esposa, Valéria. O crime ocorreu diante dos olhos de Clarice, que, atônita, percebeu que estava casada com um assassino. Sem hesitar, ela fugiu para denunciar o crime, mas ao atravessar uma rua movimentada, foi atropelada. O impacto não apenas deixou seu corpo ferido, mas também apagou suas lembranças, permitindo que Juliano seguisse com sua farsa. A partir desse momento, Clarice passou a viver uma ilusão. Sem memória, ela acreditava que Juliano era um marido atencioso e carinhoso, sem saber que, na realidade, ele era o grande vilão de sua história. Contudo, aos poucos, pequenas lembranças começaram a emergir em sua mente, trazendo consigo um desconforto crescente. Algo dentro dela gritava que havia algo errado, que sua vida não era exatamente o que parecia ser. Nesse período de incertezas, surge um novo personagem, um homem de coração puro, capaz de oferecer a Clarice o amor sincero que ela tanto merecia. O destino coloca os dois no mesmo caminho e a conexão entre eles é instantânea. Aos poucos, esse homem se torna um porto seguro para ela, oferecendo conforto e apoio em um momento de grande confusão. A aproximação entre os dois faz com que Clarice sinta algo que há muito tempo não experimentava: felicidade genuína. No entanto, Juliano percebe a mudança no comportamento da esposa e se torna ainda mais controlador. Ele sente que está prestes a perder o controle sobre Clarice e, com isso, começa a agir com mais agressividade. Sua obsessão por manter as aparências o leva a tomar medidas desesperadas, tentando de todas as formas evitar que Clarice descubra a verdade. Enquanto isso, Beatriz, a filha de Clarice, desempenha um papel crucial na história. Desde o acidente da mãe, a jovem nunca desistiu de tentar trazê-la de volta à realidade. Com paciência e amor, Beatriz tenta despertar as lembranças perdidas de Clarice, relembrando momentos especiais que viveram juntas. A luta da garota para recuperar a mãe será essencial para que Clarice se reencontre consigo mesma e enxergue o homem que Juliano realmente é. Agora, antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu gostei, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. A partir do momento em que suas memórias retornam por completo, Clarice sente um misto de raiva, dor e alívio. Finalmente, ela entende quem realmente é Juliano e a extensão de suas mentiras. A mulher que um dia foi vítima, agora está pronta para reagir. Determinada a se livrar do passado sombrio, Clarice toma a decisão de deixar Juliano para trás. Mas ele não aceitará a derrota facilmente. Consumido pelo ódio e pela obsessão, Juliano começa a arquitetar um plano para destruir o novo amor de Clarice. A tensão aumenta à medida que ele se torna cada vez mais perigoso, tentando eliminar seu rival de qualquer forma. No entanto, desta vez, Clarice não estará sozinha. Ao lado de Beatriz e do homem que realmente a ama, ela lutará por sua liberdade, enfrentando Juliano com coragem. Os dias de Juliano estão contados. Seus crimes vão, um a um, vindo à tona. Testemunhas reaparecem, evidências surgem e, finalmente, a justiça começa a fechar o cerco contra ele. Sem saída, ele verá tudo desmoronar e se dará conta de que perdeu o controle sobre Clarice para sempre. O desfecho de Garota do Momento promete ser emocionante. Se nada mudar no roteiro, Clarice terá o final feliz que sempre mereceu. Ao lado de sua filha e do homem que a ensinou a amar novamente, ela dará um novo significado à sua vida. Dessa vez, sem mentiras, sem medo e, finalmente, livre. Em outro momento,
Zélia estará mais determinada do que nunca a destruir Juliano e toda a família Alencar. Para isso, contará com a ajuda de Basílio, seu principal aliado nessa jornada de vingança. O objetivo da dupla é claro: arruinar a perfumaria carioca e expor os podres do ricaço, colocando um ponto final no império dos Alencar. E para isso, Zélia precisará de provas concretas que incriminem Juliano. O plano tem início com a sabotagem de Elvira, secretária de Juliano. Seguindo as orientações detalhadas de Zélia, Basílio arma uma situação que levará a funcionária a perder o cargo. Ele mistura um sonífero na bebida dela, garantindo que Elvira durma profundamente durante o expediente. Como esperado, Juliano e Maristela flagram a secretária em um sono profundo e, decepcionados, não hesitam em demiti-la imediatamente. A demissão de Elvira abre caminho para que Zélia execute a próxima etapa de seu plano. Ela rapidamente se oferece para assumir o cargo de secretária, se aproveitando da confiança que Juliano tem nela. Sem desconfiar das verdadeiras intenções da amante, o empresário aceita a proposta e a contrata para o cargo. A partir desse momento, Zélia tem acesso a documentos e informações privilegiadas, fundamentais para destruir Juliano. Pouco tempo depois de assumir a posição, ela encontra documentos que comprometem Juliano. Sentindo-se vitoriosa, Zélia não consegue conter a satisfação. Com esses papéis em mãos, ela finalmente tem o que precisa para derrubar o empresário. No entanto, sua alegria dura pouco. Sem que ela tenha conhecimento, Topete, seu enteado, acaba pegando o gravador onde estavam armazenadas as confissões e provas contra Juliano. De maneira inocente, ele destrói a fita, sem perceber o quanto aquele objeto era crucial para os planos da madrasta. Quando Zélia descobre que o enteado destruiu a gravação, sua raiva é incontrolável. Completamente furiosa, ela esbraveja e se desespera, ciente de que perdeu uma grande chance de desmascarar Juliano. A perda dessa prova é um duro golpe em seus planos, mas Zélia não é do tipo que desiste facilmente. Ainda determinada a fazer Juliano pagar por tudo que fez, ela jura que não descansará até encontrar outra maneira de conseguir evidências contra ele. Enquanto isso, Juliano segue alheio às armações que estão sendo tramadas contra ele. O empresário está cada vez mais envolvido com Zélia, acreditando que ela é apenas uma aliada leal. Ele nem imagina que a mulher ao seu lado está apenas aguardando o momento certo para puxar o tapete debaixo de seus pés. Já Maristela, que sempre teve um pressentimento ruim em relação à namorada do patrão, começa a perceber que algo não está certo. A desconfiança dela cresce a cada dia, mas ainda falta uma prova concreta para que ela possa alertar Juliano sobre o perigo que corre. Zélia, por sua vez, decide refazer sua estratégia. Se as provas que conseguiu foram destruídas, ela sabe que precisa agir de forma ainda mais calculista. Com o apoio de Basílio, ela retoma sua missão de se infiltrar nos negócios de Juliano e encontrar evidências ainda mais comprometedoras. Dessa vez, no entanto, ela terá que ser mais cuidadosa para que nada dê errado novamente. O jogo de gato e rato entre Juliano e Zélia promete esquentar ainda mais nos próximos episódios. Com a rivalidade entre os dois chegando ao auge, a tensão na perfumaria carioca só aumenta. Resta saber quem levará a melhor nessa batalha: o poderoso empresário ou a vingativa que está disposta a tudo para vê-lo cair? Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Carmen, após muito refletir sobre sua situação e a pressão crescente ao seu redor, toma uma decisão importante. Ela decide partir para o Rio de Janeiro, em busca de novos horizontes e uma possível chance de recomeço. Ela sabia que seria difícil, mas sentia que a mudança era necessária para encontrar algum tipo de paz. A decisão é tomada de forma abrupta, e logo ela começa a planejar sua viagem. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Beto acorda cedo e vai até a casa de Beatriz. Ela estava passando por um momento difícil, e ele se preocupa com o bem-estar dela. Beto é uma pessoa leal, sempre disposto a ajudar quando alguém precisa. No entanto, as tensões continuam a aumentar.
A polícia, que já estava investigando diversos eventos suspeitos, chega à casa de Carmen. A visita inesperada das autoridades causa grande preocupação, tanto para ela quanto para os seus familiares e amigos. Enquanto isso, Basílio, que tem algumas desconfianças sobre a prisão de Beatriz, decide confrontar Maristela e Juliano. Ele quer entender as razões que levaram à prisão e se há algo mais por trás disso que ninguém ainda sabe. Ele pressiona os dois, querendo respostas claras e objetivas sobre o que realmente aconteceu. A prisão de Beatriz não passa despercebida, e logo a imprensa começa a divulgar a notícia. Clarice, uma amiga de Beatriz, fica profundamente desconfiada da situação. Ela sabia que havia algo mais envolvido, algo que a mídia não estava revelando, e começa a questionar os motivos reais por trás de todo aquele alvoroço. Ela se sente incomodada e decide investigar mais a fundo. Enquanto isso, Lígia e Anita, duas outras personagens, têm conversas separadas com Celeste e Edu. Lígia, preocupada com a situação de Beatriz, tenta entender mais sobre o que está acontecendo. Anita, por outro lado, discute outras questões pessoais com Edu, mas a prisão de Beatriz está sempre presente nas suas mentes. Cada uma delas lida com a situação à sua maneira, mas todas compartilham a preocupação com o futuro da amiga. Clarice, não conseguindo ficar em paz com a incerteza, decide fazer uma visita a Beatriz. Ela quer saber como ela está e, talvez, descobrir mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. A visita é um momento crucial, pois pode trazer novas informações que ajudem a esclarecer a situação. Clarice, determinada a descobrir a verdade, busca respostas que possam colocar fim àquela nuvem de mistério que paira sobre todos. Ao mesmo tempo, Onofre, uma figura de autoridade, exige que Sérgio e Alfredo tomem uma atitude em relação à novela Senhora. Ele não está satisfeito com a maneira como a novela está sendo transmitida e exige que ela seja retirada do ar. A pressão sobre os envolvidos na produção é grande, e todos começam a se perguntar se realmente vale a pena ceder à demanda de Onofre. A situação é delicada, pois envolve interesses pessoais e profissionais de várias pessoas, além de um público que acompanha a trama com grande interesse. Esses acontecimentos estão entrelaçados, cada um deles influenciando o outro. E à medida que as histórias se desenrolam, novos segredos e reviravoltas começam a surgir, deixando todos ainda mais imersos em um turbilhão de emoções e desafios. A trama vai se intensificando, e ninguém sabe o que pode acontecer a seguir. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Sérgio acompanha Beatriz à delegacia, tentando acalmá-la diante da delicada situação. A tensão no ar é evidente, e Beatriz se sente cada vez mais pressionada pelas acusações contra ela. Enquanto isso, Eugênia toma uma decisão drástica e põe um ponto final em seu relacionamento com Topete. O término surpreende a todos, mas Eugênia se mostra determinada a seguir em frente sem arrependimentos. Paralelamente, Cássio se preocupa com o plano de Bia contra Beatriz. Ele teme que algo saia do controle e que as consequências sejam piores do que o esperado. Seus receios aumentam quando Maristela e Juliano se unem para arquitetar uma armadilha envolvendo Beatriz e Carmen. Os dois acreditam que podem expor a verdade, mas os riscos são grandes. Enquanto isso, Eugênia faz uma descoberta alarmante. Alfredo e Jacira estão envolvidos em um esquema misterioso. Determinada a impedir qualquer plano que possa prejudicá-la, ela decide agir rapidamente. Em meio a essas turbulências, Alfredo toma uma atitude surpreendente e demite Topete, deixando o rapaz sem reação. Do outro lado da cidade, Anita inicia uma nova fase de sua vida ao começar a trabalhar com Marlene. A jovem se sente animada com a oportunidade e vê nisso uma chance de recomeçar. Já Ronaldo, percebendo o talento de Lígia, a incentiva a compor, convencido de que ela tem potencial para brilhar no mundo da música. Na delegacia, o clima esquenta quando o delegado confronta Beatriz sobre o suposto roubo do colar. As perguntas incisivas e a pressão crescente
deixam Beatriz apreensiva. Enquanto isso, Glorinha recebe informações preocupantes e corre para contar a Beto que há chances reais de Beatriz ser presa. O alerta deixa Beto em estado de choque e ele percebe que precisa agir rápido. Enquanto isso, Carmen recebe um aviso inesperado. Uma grande quantia foi depositada em sua que transformou completamente sua trajetória. A virada acontece a partir do capítulo de 4 de abril, quando Beatriz faz uma visita inesperada à mãe e lhe entrega um objeto que desencadeia uma intensa onda de lembranças. Uma toalha vermelha com um delicado bordado de borboleta. Esse item, que fazia parte do enxoval de Clarice e seu ex-marido Antônio, tem um peso emocional significativo para a protagonista. No momento em que seus olhos recaem sobre o bordado, uma sensação de reconhecimento toma conta dela. Uma lembrança esquecida até então ressurge, trazendo consigo uma mistura de nostalgia e angústia. Mesmo impactada, Clarice tenta esconder sua reação diante da filha. Com um sorriso contido, ela finge que a toalha não lhe diz nada e desconversa. Beatriz, no entanto, percebe uma hesitação na mãe e questiona se há algo de errado. Para evitar qualquer suspeita, Clarice muda rapidamente de assunto e despacha a filha com um pretexto qualquer. Mas assim que Beatriz sai, a inquietação toma conta dela. Como aquela toalha foi parar nas mãos da filha? Teria mencionado as borboletas para Beatriz em algum momento sem perceber? O objeto acaba funcionando como um catalisador para outras memórias esquecidas. Apesar de tentar ignorar a sensação estranha que a toalha lhe desperta, Clarice não consegue afastar a avalanche de imagens que invadem sua mente. Ela se recorda de momentos ao lado de Antônio. Das memória específica, o intriga, pois parece haver algo muito maior por trás do acidente. Durante a conversa, Beto insinua que talvez o incidente tenha sido motivado por algo que Clarice ainda não conseguiu processar. Basílio, por sua vez, reage de maneira ambígua. Ele parece saber de algo relevante, mas evita entrar em detalhes. Em vez disso, muda de assunto e desvia a conversa para outra questão igualmente misteriosa: a verdadeira identidade de Zélia. Desde que essa mulher apareceu, alegando ser irmã de Clarice, algumas dúvidas pairam no ar. Beto levanta a suspeita de que talvez... Próximos capítulos de Garota do Momento, Bia, determinada a executar seu plano, aceita trocar o colar de joias pela falsa réplica e, sem hesitação, acusa Beatriz. Boa notícia. Seu trabalho com Lígia é aprovado por Raimundo, garantindo a ambos um passo importante em suas carreiras. O alívio e a satisfação tomam conta dele, trazendo um momento de respiro em meio ao turbilhão de acontecimentos. Já Eugênia, que até então acreditava, a tensão atinge seu ápice quando Sérgio se aproxima de Beatriz e, com um olhar sério, comunica que o colar de joias foi trocado. A notícia a pega de surpresa e ela imediatamente percebe que está sendo vítima de mais uma armadilha. O jogo está longe de acabar e Beatriz precisará de toda a sua força para enfrentar o que vem pela frente. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e qual seu personagem favorito de Garota do Momento até agora. A relação entre Clarice e Beatriz passará por uma grande transformação nos próximos capítulos de Garota do Momento. O que antes parecia ser um vínculo marcado por pena e um certo carinho, se tornará um campo de batalha repleto de acusações e ressentimentos, especialmente após um episódio que promete abalar os alicerces da família Alencar. Tudo começa quando Beatriz, determinada a provar sua inocência no caso do roubo do colar de brilhantes nos bastidores da TV Ondas do Mar, recebe o apoio de uma advogada influente. A profissional, conhecendo os meandros da mídia e do sistema judiciário, sugere que Beatriz exponha sua versão dos fatos em uma entrevista ao vivo. A jovem, inicialmente hesitante, decide aceitar a proposta, acreditando que essa será sua melhor chance de limpar seu nome e recuperar sua dignidade. Assim, Beatriz é convidada para participar do renomado Alfredo Honório Show, um dos programas de maior audiência da televisão. Diante das câmeras e de uma plateia atenta, ela se mantém firme e segura ao relatar tudo o que viveu.
Com uma postura contundente, a jovem afirma que foi vítima de uma armação e não hesita em apontar Cássio e a família Alencar como os verdadeiros responsáveis pela conspiração que a fez ser vista como uma criminosa. O público acompanha cada palavra com interesse e a reação é imediata. Ao final da entrevista, Beatriz recebe uma chuva de aplausos e sua imagem pública começa a mudar. A narrativa de uma jovem injustiçada, lutando contra os poderosos, comove as pessoas, que passam a vê-la como uma vítima e não mais como uma suspeita. No entanto, se para muitos a entrevista serviu como um divisor de águas positivo, para Clarice, a repercussão foi devastadora. A matriarca assiste à transmissão ao lado de Teresa, e a cada acusação de Beatriz, sua expressão se endurece. A raiva cresce dentro dela como um incêndio incontrolável, e quando a entrevista chega ao fim, a ação da mãe tenta intervir, mas Clarice está fora de si. Como ela tem coragem de expor nossa família dessa maneira, depois de tudo que fizemos por ela? Continua, seu tom cada vez mais agressivo. Teresa, que sempre foi mais equilibrada, para se fazer de vítima. Ela move influências para tentar desmoralizar a filha na imprensa, conversando com jornalistas e espalhá-la e virar o jogo a seu favor. A família Alencar, influente e acostumada a manter as aparências, inicia uma campanha para desacreditá-la, tornando sua jornada ainda mais desafiadora. "Você nos jogou na lama!" rebate, sem espaço para diálogo. A partir desse momento, Beatriz percebe que está completamente sozinha. Sem o apoio da mãe, ela precisa se fortalecer ainda mais para enfrentar os desafios que virão. Mas, ao mesmo tempo em que sente dor e abandono, também cresce dentro dela uma nova determinação. Se Clarice não pode enxergar a verdade, então ela lutará por justiça sozinha, sem esperar mais nada da mulher que um dia chamou de mãe. Assim, Garota do Momento entra em uma nova fase, onde laços familiares são testados até o limite, e a guerra entre mãe e filha se torna um dos conflitos centrais da trama. Quem sairá vitoriosa? Apenas o tempo dirá. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia, determinada a executar seu plano, aceita trocar o colar de joias pela falsa réplica e, sem hesitação, acusa Beatriz pelo roubo. Para garantir que tudo saia como planejado, ela pressiona Cássio, ameaçando-o para que a ajude a realizar a troca sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Guto não consegue ignorar a sensação de que há algo errado e decide confrontar Alfredo sobre sua armação para unir Topete a Eugênia. Alfredo, no entanto, finge não se abalar, mas logo percebe uma nova oportunidade quando vê Topete abordando uma moça no boliche. O momento lhe dá uma ideia que pode mudar o rumo de sua estratégia. Paralelamente, Clarice, temendo que seu caderno de lembranças caia em mãos erradas, pede ajuda a Teresa para guardá-lo em segurança. A amiga percebe a preocupação da matriarca e promete cuidar do objeto com todo o zelo necessário. Enquanto isso, Juliano e Maristela acompanham atentamente os acontecimentos da novela e logo deduzem que Bia conseguiu executar a troca dos colares. A revelação os deixa inquietos, pois sabem que a confusão apenas começou. Em outra parte da cidade, Ronaldo finalmente recebe uma boa notícia. Seu trabalho com Lígia é aprovado por Raimundo, garantindo a ambos um passo importante em suas carreiras. O alívio e a satisfação tomam conta dele, trazendo um momento de respiro em meio ao turbilhão de acontecimentos. Já Eugênia, que até então acreditava na lealdade de Topete, tem uma grande decepção ao vê-lo na companhia de outra moça. O flagra desperta sua desconfiança e a faz questionar tudo o que pensava sobre o namorado. Por fim, a tensão atinge seu ápice quando Sérgio se aproxima de Beatriz e, com um olhar sério, comunica que o colar de joias foi trocado. A notícia a pega de surpresa e ela imediatamente percebe que está sendo vítima de mais uma armadilha. O jogo está longe de acabar e Beatriz precisará de toda a sua força para enfrentar o que vem pela frente. Agora, antes de continuar,
Já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e qual seu personagem favorito de Garota do Momento até agora. A relação entre Clarice e Beatriz passará por uma grande transformação nos próximos capítulos de Garota do Momento. O que antes parecia ser um vínculo marcado por pena e um certo carinho, se tornará um campo de batalha repleto de acusações e ressentimentos, especialmente após um episódio que promete abalar os alicerces da família Alencar. Tudo começa quando Beatriz, determinada a provar sua inocência no caso do roubo do colar de brilhantes nos bastidores da TV Ondas do Mar, recebe o apoio de uma advogada influente. A profissional, conhecendo os meandros da mídia e do sistema judiciário, sugere que Beatriz exponha sua versão dos fatos em uma entrevista ao vivo. A jovem, inicialmente hesitante, decide aceitar a proposta, acreditando que essa será sua melhor chance de limpar seu nome e recuperar sua dignidade. Assim, Beatriz é convidada para participar do renomado Alfredo Honório Show, um dos programas de maior audiência da televisão. Diante das câmeras e de uma plateia atenta, ela se mantém firme e segura ao relatar tudo o que viveu. Com uma postura contundente, a jovem afirma que foi vítima de uma armação e não hesita em apontar Cássio e a família Alencar como os verdadeiros responsáveis pela conspiração que a fez ser vista como uma criminosa. O público acompanha cada palavra com interesse e a reação é imediata. Ao final da entrevista, Beatriz recebe uma chuva de aplausos e sua imagem pública começa a mudar. A narrativa de uma jovem injustiçada, lutando contra os poderosos, comove as pessoas, que passam a vê-la como uma vítima e não mais como uma suspeita. No entanto, se para muitos a entrevista serviu como um divisor de águas positivo, para Clarice, a repercussão foi devastadora. A matriarca assiste à transmissão ao lado de Teresa, e a cada acusação de Beatriz, sua expressão se endurece. A raiva cresce dentro dela como um incêndio incontrolável, e quando a entrevista chega ao fim, Clarice explode em fúria. "Essa menina é uma ingrata, uma mentirosa descarada!" Dispara, sua voz carregada de ira. Teresa, assustada com a reação da mãe, tenta intervir, mas Clarice está fora de si. "Como ela tem coragem de expor nossa família dessa maneira, depois de tudo que fizemos por ela?" Continua, seu tom cada vez mais agressivo. Teresa, que sempre foi mais equilibrada, se surpreende com a intensidade da raiva de Clarice. Até então, mesmo que tivesse suas reservas em relação a Beatriz, a matriarca nunca havia se expressado com tanto ódio. Mas naquele momento, qualquer traço de compaixão desaparece. Para ela, a filha havia cruzado um limite inaceitável, tornando-se uma inimiga. "Ela quer destruir a nossa família", Clarice vocifera, "e eu não vou permitir que isso aconteça." A decisão parece tomada. Para a mãe, Beatriz agora é uma traidora. A revolta de Clarice não se limita ao ambiente privado. Nos dias seguintes, ela faz questão de propagar sua versão dos fatos, contando a todos que Beatriz não passa de uma garota manipuladora que inventou uma farsa para se fazer de vítima. Ela move influências para tentar desmoralizar a filha na imprensa, conversando com jornalistas e espalhando sua indignação entre conhecidos poderosos. Enquanto isso, Beatriz começa a sentir as consequências de sua entrevista. Embora tenha conquistado simpatia pública, ela também percebe que mexeu com pessoas perigosas. Cássio, ao saber das acusações feitas ao vivo, decide agir nos bastidores para desmenti-la e virar o jogo a seu favor. A família Alencar, influente e acostumada a manter as aparências, inicia uma campanha para desacreditá-la, tornando sua jornada ainda mais desafiadora. O que Beatriz não esperava, no entanto, era o nível de hostilidade vindo de sua própria mãe. Quando tenta entrar em contato com Clarice, buscando algum tipo de reconciliação, recebe apenas desprezo. A frieza da matriarca é cortante. "Você deixou de ser minha filha no momento em que resolveu expor nossa família para o país inteiro. Não quero mais nada com você", diz, com uma firmeza que faz Beatriz sentir um aperto no peito.
A jovem tenta argumentar, explicando que só fez aquilo porque foi injustiçada, mas Clarice não quer ouvir. Você nos envergonhou! Você nos jogou na lama! Rebate, sem espaço para diálogo. A partir desse momento, Beatriz percebe que está completamente sozinha. Sem o apoio da mãe, ela precisa se fortalecer ainda mais para enfrentar os desafios que virão. Mas, ao mesmo tempo em que sente dor e abandono, também cresce dentro dela uma nova determinação. Se Clarice não pode enxergar a verdade, então ela lutará por justiça sozinha, sem esperar mais nada da mulher que um dia chamou de mãe. Assim, Garota do Momento entra em uma nova fase, onde laços familiares são testados até o limite, e a guerra entre mãe e filha se torna um dos conflitos centrais da trama. Quem sairá vitoriosa? Apenas o tempo dirá. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Carmen, após muito refletir sobre sua situação e a pressão crescente ao seu redor, toma uma decisão importante. Ela decide partir para o Rio de Janeiro, em busca de novos horizontes e uma possível chance de recomeço. Ela sabia que seria difícil, mas sentia que a mudança era necessária para encontrar algum tipo de paz. A decisão é tomada de forma abrupta, e logo ela começa a planejar sua viagem. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Beto acorda cedo e vai até a casa de Beatriz. Ela estava passando por um momento difícil, e ele se preocupa com o bem-estar dela. Beto é uma pessoa leal, sempre disposto a ajudar quando alguém precisa. No entanto, as tensões continuam a aumentar. A polícia, que já estava investigando diversos eventos suspeitos, chega à casa de Carmen. A visita inesperada das autoridades causa grande preocupação, tanto para ela quanto para os seus familiares e amigos. Enquanto isso, Basílio, que tem algumas desconfianças sobre a prisão de Beatriz, decide confrontar Maristela e Juliano. Ele quer entender as razões que levaram à prisão e se há algo mais por trás disso que ninguém ainda sabe. Ele pressiona os dois, querendo respostas claras e objetivas sobre o que realmente aconteceu. A prisão de Beatriz não passa despercebida, e logo a imprensa começa a divulgar a notícia. Clarice, uma amiga de Beatriz, fica profundamente desconfiada da situação. Ela sabia que havia algo mais envolvido, algo que a mídia não estava revelando, e começa a questionar os motivos reais por trás de todo aquele alvoroço. Ela se sente incomodada e decide investigar mais a fundo. Enquanto isso, Lígia e Anita, duas outras personagens, têm conversas separadas com Celeste e Edu. Lígia, preocupada com a situação de Beatriz, tenta entender mais sobre o que está acontecendo. Anita, por outro lado, discute outras questões pessoais com Edu, mas a prisão de Beatriz está sempre presente nas suas mentes. Cada uma delas lida com a situação à sua maneira, mas todas compartilham a preocupação com o futuro da amiga. Clarice, não conseguindo ficar em paz com a incerteza, decide fazer uma visita a Beatriz. Ela quer saber como ela está e, talvez, descobrir mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. A visita é um momento crucial, pois pode trazer novas informações que ajudem a esclarecer a situação. Clarice, determinada a descobrir a verdade, busca respostas que possam colocar fim àquela nuvem de mistério que paira sobre todos. Ao mesmo tempo, Onofre, uma figura de autoridade, exige que Sérgio e Alfredo tomem uma atitude em relação à novela Senhora. Ele não está satisfeito com a maneira como a novela está sendo transmitida e exige que ela seja retirada do ar. A pressão sobre os envolvidos na produção é grande, e todos começam a se perguntar se realmente vale a pena ceder à demanda de Onofre. A situação é delicada, pois envolve interesses pessoais e profissionais de várias pessoas, além de um público que acompanha a trama com grande interesse. Esses acontecimentos estão entrelaçados, cada um deles influenciando o outro. E à medida que as histórias se desenrolam, novos segredos e reviravoltas começam a surgir, deixando todos ainda mais imersos em um turbilhão de emoções e desafios. A trama vai se intensificando,
e ninguém sabe o que pode acontecer a seguir. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Sérgio acompanha Beatriz à delegacia, tentando acalmá-la diante da delicada situação. A tensão no ar é evidente, e Beatriz se sente cada vez mais pressionada pelas acusações contra ela. Enquanto isso, Eugênia toma uma decisão drástica e põe um ponto final em seu relacionamento com Topete. O término surpreende a todos, mas Eugênia se mostra determinada a seguir em frente sem arrependimentos. Paralelamente, Cássio se preocupa com o plano de Bia contra Beatriz. Ele teme que algo saia do controle e que as consequências sejam piores do que o esperado. Seus receios aumentam quando Maristela e Juliano se unem para arquitetar uma armadilha envolvendo Beatriz e Carmen. Os dois acreditam que podem expor a verdade, mas os riscos são grandes. Enquanto isso, Eugênia faz uma descoberta alarmante. Alfredo e Jacira estão envolvidos em um esquema misterioso. Determinada a impedir qualquer plano que possa prejudicá-la, ela decide agir rapidamente. Em meio a essas turbulências, Alfredo toma uma atitude surpreendente e demite Topete, deixando o rapaz sem reação. Do outro lado da cidade, Anita inicia uma nova fase de sua vida ao começar a trabalhar com Marlene. A jovem se sente animada com a oportunidade e vê nisso uma chance de recomeçar. Já Ronaldo, percebendo o talento de Lígia, a incentiva a compor, convencido de que ela tem potencial para brilhar no mundo da música. Na delegacia, o clima esquenta quando o delegado confronta Beatriz sobre o suposto roubo do colar. As perguntas incisivas e a pressão crescente deixam Beatriz apreensiva. Enquanto isso, Glorinha recebe informações preocupantes e corre para contar a Beto que há chances reais de Beatriz ser presa. O alerta deixa Beto em estado de choque e ele percebe que precisa agir rápido. Enquanto isso, Carmen recebe um aviso inesperado. Uma grande quantia foi depositada em sua que transformou completamente sua trajetória. A virada acontece a partir do capítulo de 4 de abril, quando Beatriz faz uma visita inesperada à mãe e lhe entrega um objeto que desencadeia uma intensa onda de lembranças. Uma toalha vermelha com um delicado bordado de borboleta. Esse item, que fazia parte do enxoval de Clarice e seu ex-marido Antônio, tem um peso emocional significativo para a protagonista. No momento em que seus olhos recaem sobre o bordado, uma sensação de reconhecimento toma conta dela. Uma lembrança esquecida até então ressurge, trazendo consigo uma mistura de nostalgia e angústia. Mesmo impactada, Clarice tenta esconder sua reação diante da filha. Com um sorriso contido, ela finge que a toalha não lhe diz nada e desconversa. Beatriz, no entanto, percebe uma hesitação na mãe e questiona se há algo de errado. Para evitar qualquer suspeita, Clarice muda rapidamente de assunto e despacha a filha com um pretexto qualquer. Mas assim que Beatriz sai, a inquietação toma conta dela. Como aquela toalha foi parar nas mãos da filha? Teria mencionado as borboletas para Beatriz em algum momento sem perceber? O objeto acaba funcionando como um catalisador para outras memórias esquecidas. Apesar de tentar ignorar a sensação estranha que a toalha lhe desperta, Clarice não consegue afastar a avalanche de imagens que invadem sua mente. Ela se recorda de momentos ao lado de Antônio. Da memória específica, o intriga, pois parece haver algo muito maior por trás do acidente. Durante a conversa, Beto insinua que talvez o incidente tenha sido motivado por algo que Clarice ainda não conseguiu processar. Basílio, por sua vez, reage de maneira ambígua. Ele parece saber de algo relevante, mas evita entrar em detalhes. Em vez disso, muda de assunto e desvia a conversa para outra questão igualmente misteriosa: a verdadeira identidade de Zélia. Desde que essa mulher apareceu, alegando ser irmã de Clarice, algumas dúvidas pairam no ar. Beto levanta a suspeita de que talvez... Próximos capítulos de Garota do Momento, Bia, determinada a executar seu plano, aceita trocar o colar de joias pela falsa réplica e, sem hesitação, acusa Beatriz. Boa notícia. Seu trabalho com Lígia é aprovado por Raimundo, garantindo a ambos um passo importante em suas carreiras. O alívio e a satisfação tomam conta dele,
trazendo um momento de respiro em meio ao turbilhão de acontecimentos. Já Eugênia, que até então acreditava, a tensão atinge seu ápice quando Sérgio se aproxima de Beatriz e, com um olhar sério, comunica que o colar de joias foi trocado. A notícia a pega de surpresa e ela imediatamente percebe que está sendo vítima de mais uma armadilha. O jogo está longe de acabar e Beatriz precisará de toda a sua força para enfrentar o que vem pela frente. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e qual seu personagem favorito de Garota do Momento até agora. A relação entre Clarice e Beatriz passará por uma grande transformação nos próximos capítulos de Garota do Momento. O que antes parecia ser um vínculo marcado por pena e um certo carinho, se tornará um campo de batalha repleto de acusações e ressentimentos, especialmente após um episódio que promete abalar os alicerces da família Alencar. Tudo começa quando Beatriz, determinada a provar sua inocência no caso do roubo do colar de brilhantes nos bastidores da TV Ondas do Mar, recebe o apoio de uma advogada influente. A profissional, conhecendo os meandros da mídia e do sistema judiciário, sugere que Beatriz exponha sua versão dos fatos em uma entrevista ao vivo. A jovem, inicialmente hesitante, decide aceitar a proposta, acreditando que essa será sua melhor chance de limpar seu nome e recuperar sua dignidade. Assim, Beatriz é convidada para participar do renomado Alfredo Honório Show, um dos programas de maior audiência da televisão. Diante das câmeras e de uma plateia atenta, ela se mantém firme e segura ao relatar tudo o que viveu. Com uma postura contundente, a jovem afirma que foi vítima de uma armação e não hesita em apontar Cássio e a família Alencar como os verdadeiros responsáveis pela conspiração que a fez ser vista como uma criminosa. O público acompanha cada palavra com interesse e a reação é imediata. Ao final da entrevista, Beatriz recebe uma chuva de aplausos e sua imagem pública começa a mudar. A narrativa de uma jovem injustiçada, lutando contra os poderosos, comove as pessoas, que passam a vê-la como uma vítima e não mais como uma suspeita. No entanto, se para muitos a entrevista serviu como um divisor de águas positivo, para Clarice, a repercussão foi devastadora. A matriarca assiste à transmissão ao lado de Teresa, e a cada acusação de Beatriz, sua expressão se endurece. A raiva cresce dentro dela como um incêndio incontrolável, e quando a entrevista chega ao fim, a ação da mãe tenta intervir, mas Clarice está fora de si. Como ela tem coragem de expor nossa família dessa maneira, depois de tudo que fizemos por ela? Continua, seu tom cada vez mais agressivo. Teresa, que sempre foi mais equilibrada, para se fazer de vítima. Ela move influências para tentar desmoralizar a filha na imprensa, conversando com jornalistas e espalhá-la e virar o jogo a seu favor. A família Alencar, influente e acostumada a manter as aparências, inicia uma campanha para desacreditá-la, tornando sua jornada ainda mais desafiadora. "Você nos jogou na lama!", rebate, sem espaço para diálogo. A partir desse momento, Beatriz percebe que está completamente sozinha. Sem o apoio da mãe, ela precisa se fortalecer ainda mais para enfrentar os desafios que virão. Mas, ao mesmo tempo em que sente dor e abandono, também cresce dentro dela uma nova determinação. Se Clarice não pode enxergar a verdade, então ela lutará por justiça sozinha, sem esperar mais nada da mulher que um dia chamou de mãe. Assim, Garota do Momento entra em uma nova fase, onde laços familiares são testados até o limite, e a guerra entre mãe e filha se torna um dos conflitos centrais da trama. Quem sairá vitoriosa? Apenas o tempo dirá. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia, determinada a executar seu plano, aceita trocar o colar de joias pela falsa réplica e, sem hesitação, acusa Beatriz pelo roubo. Para garantir que tudo saia como planejado, ela pressiona Cássio, ameaçando-o para que a ajude a realizar a troca sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Guto não consegue ignorar a sensação de que há algo errado e decide confrontar Alfredo sobre sua armação para unir Topete a Eugênia.
Alfredo, no entanto, finge não se abalar, mas logo percebe uma nova oportunidade quando vê Topete abordando uma moça no boliche. O momento lhe dá uma ideia que pode mudar o rumo de sua estratégia. Paralelamente, Clarice, temendo que seu caderno de lembranças caia em mãos erradas, pede ajuda a Teresa para guardá-lo em segurança. A amiga percebe a preocupação da matriarca e promete cuidar do objeto com todo o zelo necessário. Enquanto isso, Juliano e Maristela acompanham atentamente os acontecimentos da novela e logo deduzem que Bia conseguiu executar a troca dos colares. A revelação os deixa inquietos, pois sabem que a confusão apenas começou. Em outra parte da cidade, Ronaldo finalmente recebe uma boa notícia. Seu trabalho com Lígia é aprovado por Raimundo, garantindo a ambos um passo importante em suas carreiras. O alívio e a satisfação tomam conta dele, trazendo um momento de respiro em meio ao turbilhão de acontecimentos. Já Eugênia, que até então acreditava na lealdade de Topete, tem uma grande decepção ao vê-lo na companhia de outra moça. O flagra desperta sua desconfiança e a faz questionar tudo o que pensava sobre o namorado. Por fim, a tensão atinge seu ápice quando Sérgio se aproxima de Beatriz e, com um olhar sério, comunica que o colar de joias foi trocado. A notícia a pega de surpresa e ela imediatamente percebe que está sendo vítima de mais uma armadilha. O jogo está longe de acabar e Beatriz precisará de toda a sua força para enfrentar o que vem pela frente. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e qual seu personagem favorito de Garota do Momento até agora. A relação entre Clarice e Beatriz passará por uma grande transformação nos próximos capítulos de Garota do Momento. O que antes parecia ser um vínculo marcado por pena e um certo carinho, se tornará um campo de batalha repleto de acusações e ressentimentos, especialmente após um episódio que promete abalar os alicerces da família Alencar. Tudo começa quando Beatriz, determinada a provar sua inocência no caso do roubo do colar de brilhantes nos bastidores da TV Ondas do Mar, recebe o apoio de uma advogada influente. A profissional, conhecendo os meandros da mídia e do sistema judiciário, sugere que Beatriz exponha sua versão dos fatos em uma entrevista ao vivo. A jovem, inicialmente hesitante, decide aceitar a proposta, acreditando que essa será sua melhor chance de limpar seu nome e recuperar sua dignidade. Assim, Beatriz é convidada para participar do renomado Alfredo Honório Show, um dos programas de maior audiência da televisão. Diante das câmeras e de uma plateia atenta, ela se mantém firme e segura ao relatar tudo o que viveu. Com uma postura contundente, a jovem afirma que foi vítima de uma armação e não hesita em apontar Cássio e a família Alencar como os verdadeiros responsáveis pela conspiração que a fez ser vista como uma criminosa. O público acompanha cada palavra com interesse e a reação é imediata. Ao final da entrevista, Beatriz recebe uma chuva de aplausos e sua imagem pública começa a mudar. A narrativa de uma jovem injustiçada, lutando contra os poderosos, comove as pessoas, que passam a vê-la como uma vítima e não mais como uma suspeita. No entanto, se para muitos a entrevista serviu como um divisor de águas positivo, para Clarice, a repercussão foi devastadora. A matriarca assiste à transmissão ao lado de Teresa, e a cada acusação de Beatriz, sua expressão se endurece. A raiva cresce dentro dela como um incêndio incontrolável, e quando a entrevista chega ao fim, Clarice explode em fúria. "Essa menina é uma ingrata, uma mentirosa descarada!" Dispara, sua voz carregada de ira. Teresa, assustada com a reação da mãe, tenta intervir, mas Clarice está fora de si. "Como ela tem coragem de expor nossa família dessa maneira, depois de tudo que fizemos por ela?" Continua, seu tom cada vez mais agressivo. Teresa, que sempre foi mais equilibrada, se surpreende com a intensidade da raiva de Clarice. Até então, mesmo que tivesse suas reservas em relação a Beatriz, a matriarca nunca havia se expressado com tanto ódio. Mas naquele momento, qualquer traço de compaixão desaparece. Para ela,
A filha havia cruzado um limite inaceitável, tornando-se uma inimiga. Ela quer destruir a nossa família, Clarice vocifera. E eu não vou permitir que isso aconteça. A decisão parece tomada. Para a mãe, Beatriz agora é uma traidora. A revolta de Clarice não se limita ao ambiente privado. Nos dias seguintes, ela faz questão de propagar sua versão dos fatos, contando a todos que Beatriz não passa de uma garota manipuladora que inventou uma farsa para se fazer de vítima. Ela move influências para tentar desmoralizar a filha na imprensa, conversando com jornalistas e espalhando sua indignação entre conhecidos poderosos. Enquanto isso, Beatriz começa a sentir as consequências de sua entrevista. Embora tenha conquistado simpatia pública, ela também percebe que mexeu com pessoas perigosas. Cássio, ao saber das acusações feitas ao vivo, decide agir nos bastidores para desmenti-la e virar o jogo a seu favor. A família Alencar, influente e acostumada a manter as aparências, inicia uma campanha para desacreditá-la, tornando sua jornada ainda mais desafiadora. O que Beatriz não esperava, no entanto, era o nível de hostilidade vindo de sua própria mãe. Quando tenta entrar em contato com Clarice, buscando algum tipo de reconciliação, recebe apenas desprezo. A frieza da matriarca é cortante. Você deixou de ser minha filha no momento em que resolveu expor nossa família para o país inteiro. Não quero mais nada com você, diz, com uma firmeza que faz Beatriz sentir um aperto no peito. A jovem tenta argumentar, explicando que só fez aquilo porque foi injustiçada, mas Clarice não quer ouvir. Você nos envergonhou! Você nos jogou na lama! Rebate, sem espaço para diálogo. A partir desse momento, Beatriz percebe que está completamente sozinha. Sem o apoio da mãe, ela precisa se fortalecer ainda mais para enfrentar os desafios que virão. Mas, ao mesmo tempo em que sente dor e abandono, também cresce dentro dela uma nova determinação. Se Clarice não pode enxergar a verdade, então ela lutará por justiça sozinha, sem esperar mais nada da mulher que um dia chamou de mãe. Assim, Garota do Momento entra em uma nova fase, onde laços familiares são testados até o limite, e a guerra entre mãe e filha se torna um dos conflitos centrais da trama. Quem sairá vitoriosa? Apenas o tempo dirá. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, a vida de Clarice passará por uma reviravolta surpreendente. Após um longo período de confusão e sofrimento, ela finalmente recuperará a memória e descobrirá a verdade por trás das mentiras de seu marido, Juliano. E ao contrário do que ele esperava, não haverá volta. Clarice encontrará um novo amor, um homem bondoso e sincero que a ajudará a recomeçar. A tragédia que transformou sua vida teve início quando ela testemunhou um crime terrível. Juliano, um homem sem escrúpulos e manipulador, foi responsável pela morte de sua primeira esposa, Valéria. O crime ocorreu diante dos olhos de Clarice, que, atônita, percebeu que estava casada com um assassino. Sem hesitar, ela fugiu para denunciar o crime, mas ao atravessar uma rua movimentada, foi atropelada. O impacto não apenas deixou seu corpo ferido, mas também apagou suas lembranças, permitindo que Juliano seguisse com sua farsa. A partir desse momento, Clarice passou a viver uma ilusão. Sem memória, ela acreditava que Juliano era um marido atencioso e carinhoso, sem saber que, na realidade, ele era o grande vilão de sua história. Contudo, aos poucos, pequenas lembranças começaram a emergir em sua mente, trazendo consigo um desconforto crescente. Algo dentro dela gritava que havia algo errado, que sua vida não era exatamente o que parecia ser. Nesse período de incertezas, surge um novo personagem, um homem de coração puro, capaz de oferecer a Clarice o amor sincero que ela tanto merecia. O destino coloca os dois no mesmo caminho e a conexão entre eles é instantânea. Aos poucos, esse homem se torna um porto seguro para ela, oferecendo conforto e apoio em um momento de grande confusão. A aproximação entre os dois faz com que Clarice sinta algo que há muito tempo não experimentava: felicidade genuína.
No entanto, Juliano percebe a mudança no comportamento da esposa e se torna ainda mais controlador. Ele sente que está prestes a perder o controle sobre Clarice e, com isso, começa a agir com mais agressividade. Sua obsessão por manter as aparências o leva a tomar medidas desesperadas, tentando de todas as formas evitar que Clarice descubra a verdade. Enquanto isso, Beatriz, a filha de Clarice, desempenha um papel crucial na história. Desde o acidente da mãe, a jovem nunca desistiu de tentar trazê-la de volta à realidade. Com paciência e amor, Beatriz tenta despertar as lembranças perdidas de Clarice, relembrando momentos especiais que viveram juntas. A luta da garota para recuperar a mãe será essencial para que Clarice se reencontre consigo mesma e enxergue o homem que Juliano realmente é. Agora, antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu gostei, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. A partir do momento em que suas memórias retornam por completo, Clarice sente um misto de raiva, dor e alívio. Finalmente, ela entende quem realmente é Juliano e a extensão de suas mentiras. A mulher que um dia foi vítima agora está pronta para reagir. Determinada a se livrar do passado sombrio, Clarice toma a decisão de deixar Juliano para trás. Mas ele não aceitará a derrota facilmente. Consumido pelo ódio e pela obsessão, Juliano começa a arquitetar um plano para destruir o novo amor de Clarice. A tensão aumenta à medida que ele se torna cada vez mais perigoso, tentando eliminar seu rival de qualquer forma. No entanto, desta vez, Clarice não estará sozinha. Ao lado de Beatriz e do homem que realmente a ama, ela lutará por sua liberdade, enfrentando Juliano com coragem. Os dias de Juliano estão contados. Seus crimes vão, um a um, vindo à tona. Testemunhas reaparecem, evidências surgem e, finalmente, a justiça começa a fechar o cerco contra ele. Sem saída, ele verá tudo desmoronar e se dará conta de que perdeu o controle sobre Clarice para sempre. O desfecho de Garota do Momento promete ser emocionante. Se nada mudar no roteiro, Clarice terá o final feliz que sempre mereceu. Ao lado de sua filha e do homem que a ensinou a amar novamente, ela dará um novo significado à sua vida. Dessa vez, sem mentiras, sem medo e, finalmente, livre. Em outro momento, Zélia estará mais determinada do que nunca a destruir Juliano e toda a família Alencar. Para isso, contará com a ajuda de Basílio, seu principal aliado nessa jornada de vingança. O objetivo da dupla é claro: arruinar a perfumaria carioca e expor os podres do ricaço, colocando um ponto final no império dos Alencar. E para isso, Zélia precisará de provas concretas que incriminem Juliano. O plano tem início com a sabotagem de Elvira, secretária de Juliano. Seguindo as orientações detalhadas de Zélia, Basílio arma uma situação que levará a funcionária a perder o cargo. Ele mistura um sonífero na bebida dela, garantindo que Elvira durma profundamente durante o expediente. Como esperado, Juliano e Maristela flagram a secretária em um sono profundo e, decepcionados, não hesitam em demiti-la imediatamente. A demissão de Elvira abre caminho para que Zélia execute a próxima etapa de seu plano. Ela rapidamente se oferece para assumir o cargo de secretária, se aproveitando da confiança que Juliano tem nela. Sem desconfiar das verdadeiras intenções da amante, o empresário aceita a proposta e a contrata para o cargo. A partir desse momento, Zélia tem acesso a documentos e informações privilegiadas, fundamentais para destruir Juliano. Pouco tempo depois de assumir a posição, ela encontra documentos que comprometem Juliano. Sentindo-se vitoriosa, Zélia não consegue conter a satisfação. Com esses papéis em mãos, ela finalmente tem o que precisa para derrubar o empresário. No entanto, sua alegria dura pouco. Sem que ela tenha conhecimento, Topete, seu enteado, acaba pegando o gravador onde estavam armazenadas as confissões e provas contra Juliano. De maneira inocente, ele destrói a fita, sem perceber o quanto aquele objeto era crucial para os planos da madrasta. Quando Zélia descobre que o enteado destruiu a gravação, sua raiva é incontrolável.
Completamente furiosa, ela esbraveja e se desespera, ciente de que perdeu uma grande chance de desmascarar Juliano. A perda dessa prova é um duro golpe em seus planos, mas Zélia não é do tipo que desiste facilmente. Ainda determinada a fazer Juliano pagar por tudo que fez, ela jura que não descansará até encontrar outra maneira de conseguir evidências contra ele. Enquanto isso, Juliano segue alheio às armações que estão sendo tramadas contra ele. O empresário está cada vez mais envolvido com Zélia, acreditando que ela é apenas uma aliada leal. Ele nem imagina que a mulher ao seu lado está apenas aguardando o momento certo para puxar o tapete debaixo de seus pés. Já Maristela, que sempre teve um pressentimento ruim em relação à namorada do patrão, começa a perceber que algo não está certo. A desconfiança dela cresce a cada dia, mas ainda falta uma prova concreta para que ela possa alertar Juliano sobre o perigo que corre. Zélia, por sua vez, decide refazer sua estratégia. Se as provas que conseguiu foram destruídas, ela sabe que precisa agir de forma ainda mais calculista. Com o apoio de Basílio, ela retoma sua missão de se infiltrar nos negócios de Juliano e encontrar evidências ainda mais comprometedoras. Dessa vez, no entanto, ela terá que ser mais cuidadosa para que nada dê errado novamente. O jogo de gato e rato entre Juliano e Zélia promete esquentar ainda mais nos próximos episódios. Com a rivalidade entre os dois chegando ao auge, a tensão na perfumaria carioca só aumenta. Resta saber quem levará a melhor nessa batalha. O poderoso empresário ou a vingativa que está disposta a tudo para vê-lo cair? Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Carmen, após muito refletir sobre sua situação e a pressão crescente ao seu redor, toma uma decisão importante. Ela decide partir para o Rio de Janeiro, em busca de novos horizontes e uma possível chance de recomeço. Ela sabia que seria difícil, mas sentia que a mudança era necessária para encontrar algum tipo de paz. A decisão é tomada de forma abrupta, e logo ela começa a planejar sua viagem. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Beto acorda cedo e vai até a casa de Beatriz. Ela estava passando por um momento difícil, e ele se preocupa com o bem-estar dela. Beto é uma pessoa leal, sempre disposto a ajudar quando alguém precisa. No entanto, as tensões continuam a aumentar. A polícia, que já estava investigando diversos eventos suspeitos, chega à casa de Carmen. A visita inesperada das autoridades causa grande preocupação, tanto para ela quanto para os seus familiares e amigos. Enquanto isso, Basílio, que tem algumas desconfianças sobre a prisão de Beatriz, decide confrontar Maristela e Juliano. Ele quer entender as razões que levaram à prisão e se há algo mais por trás disso que ninguém ainda sabe. Ele pressiona os dois, querendo respostas claras e objetivas sobre o que realmente aconteceu. A prisão de Beatriz não passa despercebida, e logo a imprensa começa a divulgar a notícia. Clarice, uma amiga de Beatriz, fica profundamente desconfiada da situação. Ela sabia que havia algo mais envolvido, algo que a mídia não estava revelando, e começa a questionar os motivos reais por trás de todo aquele alvoroço. Ela se sente incomodada e decide investigar mais a fundo. Enquanto isso, Lígia e Anita, duas outras personagens, têm conversas separadas com Celeste e Edu. Lígia, preocupada com a situação de Beatriz, tenta entender mais sobre o que está acontecendo. Anita, por outro lado, discute outras questões pessoais com Edu, mas a prisão de Beatriz está sempre presente nas suas mentes. Cada uma delas lida com a situação à sua maneira, mas todas compartilham a preocupação com o futuro da amiga. Clarice, não conseguindo ficar em paz com a incerteza, decide fazer uma visita a Beatriz. Ela quer saber como ela está e, talvez, descobrir mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. A visita é um momento crucial, pois pode trazer novas informações que ajudem a esclarecer a situação. Clarice, determinada a descobrir a verdade, busca respostas que possam colocar fim àquela nuvem de mistério que paira sobre todos. Ao mesmo tempo, Onofre, uma figura de autoridade, exige que Sérgio e Alfredo tomem uma atitude em relação à novela Senhora.
Ele não está satisfeito com a maneira como a novela está sendo transmitida e exige que ela seja retirada do ar. A pressão sobre os envolvidos na produção é grande, e todos começam a se perguntar se realmente vale a pena ceder à demanda de Onofre. A situação é delicada, pois envolve interesses pessoais e profissionais de várias pessoas, além de um público que acompanha a trama com grande interesse. Esses acontecimentos estão entrelaçados, cada um deles influenciando o outro. E à medida que as histórias se desenrolam, novos segredos e reviravoltas começam a surgir, deixando todos ainda mais imersos em um turbilhão de emoções e desafios. A trama vai se intensificando, e ninguém sabe o que pode acontecer a seguir. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Sérgio acompanha Beatriz à delegacia, tentando acalmá-la diante da delicada situação. A tensão no ar é evidente, e Beatriz se sente cada vez mais pressionada pelas acusações contra ela. Enquanto isso, Eugênia toma uma decisão drástica e põe um ponto final em seu relacionamento com Topete. O término surpreende a todos, mas Eugênia se mostra determinada a seguir em frente sem arrependimentos. Paralelamente, Cássio se preocupa com o plano de Bia contra Beatriz. Ele teme que algo saia do controle e que as consequências sejam piores do que o esperado. Seus receios aumentam quando Maristela e Juliano se unem para arquitetar uma armadilha envolvendo Beatriz e Carmen. Os dois acreditam que podem expor a verdade, mas os riscos são grandes. Enquanto isso, Eugênia faz uma descoberta alarmante. Alfredo e Jacira estão envolvidos em um esquema misterioso. Determinada a impedir qualquer plano que possa prejudicá-la, ela decide agir rapidamente. Em meio a essas turbulências, Alfredo toma uma atitude surpreendente e demite Topete, deixando o rapaz sem reação. Do outro lado da cidade, Anita inicia uma nova fase de sua vida ao começar a trabalhar com Marlene. A jovem se sente animada com a oportunidade e vê nisso uma chance de recomeçar. Já Ronaldo, percebendo o talento de Lígia, a incentiva a compor, convencido de que ela tem potencial para brilhar no mundo da música. Na delegacia, o clima esquenta quando o delegado confronta Beatriz sobre o suposto roubo do colar. As perguntas incisivas e a pressão crescente deixam Beatriz apreensiva. Enquanto isso, Glorinha recebe informações preocupantes e corre para contar a Beto que há chances reais de Beatriz ser presa. O alerta deixa Beto em estado de choque e ele percebe que precisa agir rápido. Enquanto isso, Carmen recebe um aviso inesperado. Uma grande quantia foi depositada em que transformou completamente sua trajetória. A virada acontece a partir do capítulo de 4 de abril, quando Beatriz faz uma visita inesperada à mãe e lhe entrega um objeto que desencadeia uma intensa onda de lembranças. Uma toalha vermelha com um delicado bordado de borboleta. Esse item, que fazia parte do enxoval de Clarice e seu ex-marido Antônio, tem um peso emocional significativo para a protagonista. No momento em que seus olhos recaem sobre o bordado, uma sensação de reconhecimento toma conta dela. Uma lembrança esquecida até então ressurge, trazendo consigo uma mistura de nostalgia e angústia. Mesmo impactada, Clarice tenta esconder sua reação diante da filha. Com um sorriso contido, ela finge que a toalha não lhe diz nada e desconversa. Beatriz, no entanto, percebe uma hesitação na mãe e questiona se há algo de errado. Para evitar qualquer suspeita, Clarice muda rapidamente de assunto e despacha a filha com um pretexto qualquer. Mas assim que Beatriz sai, a inquietação toma conta dela. Como aquela toalha foi parar nas mãos da filha? Teria mencionado as borboletas para Beatriz em algum momento sem perceber? O objeto acaba funcionando como um catalisador para outras memórias esquecidas. Apesar de tentar ignorar a sensação estranha que a toalha lhe desperta, Clarice não consegue afastar a avalanche de imagens que invadem sua mente. Ela se recorda de momentos ao lado de Antônio. Da memória específica, o intriga, pois parece haver algo muito maior por trás do acidente. Durante a conversa, Beto insinua que talvez o incidente tenha sido motivado por algo que Clarice ainda não conseguiu processar. Basílio, por sua vez, reage de maneira ambígua.
Ele parece saber de algo relevante, mas evita entrar em detalhes. Em vez disso, muda de assunto e desvia a conversa para outra questão igualmente misteriosa: a verdadeira identidade de Zélia. Desde que essa mulher apareceu, alegando ser irmã de Clarice, algumas dúvidas pairam no ar. Beto levanta a suspeita de que talvez... Próximos capítulos de Garota do Momento, Bia, determinada a executar seu plano, aceita trocar o colar de joias pela falsa réplica e, sem hesitação, acusa Beatriz. Boa notícia. Seu trabalho com Lígia é aprovado por Raimundo, garantindo a ambos um passo importante em suas carreiras. O alívio e a satisfação tomam conta dele, trazendo um momento de respiro em meio ao turbilhão de acontecimentos. Já Eugênia, que até então acreditava, a tensão atinge seu ápice quando Sérgio se aproxima de Beatriz e, com um olhar sério, comunica que o colar de joias foi trocado. A notícia a pega de surpresa e ela imediatamente percebe que está sendo vítima de mais uma armadilha. O jogo está longe de acabar e Beatriz precisará de toda a sua força para enfrentar o que vem pela frente. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e qual seu personagem favorito de Garota do Momento até agora. A relação entre Clarice e Beatriz passará por uma grande transformação nos próximos capítulos de Garota do Momento. O que antes parecia ser um vínculo marcado por pena e um certo carinho, se tornará um campo de batalha repleto de acusações e ressentimentos, especialmente após um episódio que promete abalar os alicerces da família Alencar. Tudo começa quando Beatriz, determinada a provar sua inocência no caso do roubo do colar de brilhantes nos bastidores da TV Ondas do Mar, recebe o apoio de uma advogada influente. A profissional, conhecendo os meandros da mídia e do sistema judiciário, sugere que Beatriz exponha sua versão dos fatos em uma entrevista ao vivo. A jovem, inicialmente hesitante, decide aceitar a proposta, acreditando que essa será sua melhor chance de limpar seu nome e recuperar sua dignidade. Assim, Beatriz é convidada para participar do renomado Alfredo Honório Show, um dos programas de maior audiência da televisão. Diante das câmeras e de uma plateia atenta, ela se mantém firme e segura ao relatar tudo o que viveu. Com uma postura contundente, a jovem afirma que foi vítima de uma armação e não hesita em apontar Cássio e a família Alencar como os verdadeiros responsáveis pela conspiração que a fez ser vista como uma criminosa. O público acompanha cada palavra com interesse e a reação é imediata. Ao final da entrevista, Beatriz recebe uma chuva de aplausos e sua imagem pública começa a mudar. A narrativa de uma jovem injustiçada, lutando contra os poderosos, comove as pessoas, que passam a vê-la como uma vítima e não mais como uma suspeita. No entanto, se para muitos a entrevista serviu como um divisor de águas positivo, para Clarice, a repercussão foi devastadora. A matriarca assiste à transmissão ao lado de Teresa, e a cada acusação de Beatriz, sua expressão se endurece. A raiva cresce dentro dela como um incêndio incontrolável, e quando a entrevista chega ao fim, a ação da mãe tenta intervir, mas Clarice está fora de si. Como ela tem coragem de expor nossa família dessa maneira, depois de tudo que fizemos por ela? Continua, seu tom cada vez mais agressivo. Teresa, que sempre foi mais equilibrada, para se fazer de vítima. Ela move influências para tentar desmoralizar a filha na imprensa, conversando com jornalistas e espalhá-la e virar o jogo a seu favor. A família Alencar, influente e acostumada a manter as aparências, inicia uma campanha para desacreditá-la, tornando sua jornada ainda mais desafiadora. "Você nos jogou na lama!" rebate, sem espaço para diálogo. A partir desse momento, Beatriz percebe que está completamente sozinha. Sem o apoio da mãe, ela precisa se fortalecer ainda mais para enfrentar os desafios que virão. Mas, ao mesmo tempo em que sente dor e abandono, também cresce dentro dela uma nova determinação. Se Clarice não pode enxergar a verdade, então ela lutará por justiça sozinha, sem esperar mais nada da mulher que um dia chamou de mãe. Assim, Garota do Momento entra em uma nova fase,
onde laços familiares são testados até o limite, e a guerra entre mãe e filha se torna um dos conflitos centrais da trama. Quem sairá vitoriosa? Apenas o tempo dirá. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia, determinada a executar seu plano, aceita trocar o colar de joias pela falsa réplica e, sem hesitação, acusa Beatriz pelo roubo. Para garantir que tudo saia como planejado, ela pressiona Cássio, ameaçando-o para que a ajude a realizar a troca sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Guto não consegue ignorar a sensação de que há algo errado e decide confrontar Alfredo sobre sua armação para unir Topete a Eugênia. Alfredo, no entanto, finge não se abalar, mas logo percebe uma nova oportunidade quando vê Topete abordando uma moça no boliche. O momento lhe dá uma ideia que pode mudar o rumo de sua estratégia. Paralelamente, Clarice, temendo que seu caderno de lembranças caia em mãos erradas, pede ajuda a Teresa para guardá-lo em segurança. A amiga percebe a preocupação da matriarca e promete cuidar do objeto com todo o zelo necessário. Enquanto isso, Juliano e Maristela acompanham atentamente os acontecimentos da novela e logo deduzem que Bia conseguiu executar a troca dos colares. A revelação os deixa inquietos, pois sabem que a confusão apenas começou. Em outra parte da cidade, Ronaldo finalmente recebe uma boa notícia. Seu trabalho com Lígia é aprovado por Raimundo, garantindo a ambos um passo importante em suas carreiras. O alívio e a satisfação tomam conta dele, trazendo um momento de respiro em meio ao turbilhão de acontecimentos. Já Eugênia, que até então acreditava na lealdade de Topete, tem uma grande decepção ao vê-lo na companhia de outra moça. O flagra desperta sua desconfiança e a faz questionar tudo o que pensava sobre o namorado. Por fim, a tensão atinge seu ápice quando Sérgio se aproxima de Beatriz e, com um olhar sério, comunica que o colar de joias foi trocado. A notícia a pega de surpresa e ela imediatamente percebe que está sendo vítima de mais uma armadilha. O jogo está longe de acabar e Beatriz precisará de toda a sua força para enfrentar o que vem pela frente. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e qual seu personagem favorito de Garota do Momento até agora. A relação entre Clarice e Beatriz passará por uma grande transformação nos próximos capítulos de Garota do Momento. O que antes parecia ser um vínculo marcado por pena e um certo carinho, se tornará um campo de batalha repleto de acusações e ressentimentos, especialmente após um episódio que promete abalar os alicerces da família Alencar. Tudo começa quando Beatriz, determinada a provar sua inocência no caso do roubo do colar de brilhantes nos bastidores da TV Ondas do Mar, recebe o apoio de uma advogada influente. A profissional, conhecendo os meandros da mídia e do sistema judiciário, sugere que Beatriz exponha sua versão dos fatos em uma entrevista ao vivo. A jovem, inicialmente hesitante, decide aceitar a proposta, acreditando que essa será sua melhor chance de limpar seu nome e recuperar sua dignidade. Assim, Beatriz é convidada para participar do renomado Alfredo Honório Show, um dos programas de maior audiência da televisão. Diante das câmeras e de uma plateia atenta, ela se mantém firme e segura ao relatar tudo o que viveu. Com uma postura contundente, a jovem afirma que foi vítima de uma armação e não hesita em apontar Cássio e a família Alencar como os verdadeiros responsáveis pela conspiração que a fez ser vista como uma criminosa. O público acompanha cada palavra com interesse e a reação é imediata. Ao final da entrevista, Beatriz recebe uma chuva de aplausos e sua imagem pública começa a mudar. A narrativa de uma jovem injustiçada, lutando contra os poderosos, comove as pessoas, que passam a vê-la como uma vítima e não mais como uma suspeita. No entanto, se para muitos a entrevista serviu como um divisor de águas positivo, para Clarice, a repercussão foi devastadora. A matriarca assiste à transmissão ao lado de Teresa, e a cada acusação de Beatriz, sua expressão se endurece.
A raiva cresce dentro dela como um incêndio incontrolável, e quando a entrevista chega ao fim, Clarice explode em fúria. Essa menina é uma ingrata, uma mentirosa descarada. Dispara, sua voz carregada de ira. Teresa, assustada com a reação da mãe, tenta intervir, mas Clarice está fora de si. Como ela tem coragem de expor nossa família dessa maneira, depois de tudo que fizemos por ela? Continua, seu tom cada vez mais agressivo. Teresa, que sempre foi mais equilibrada, se surpreende com a intensidade da raiva de Clarice. Até então, mesmo que tivesse suas reservas em relação a Beatriz, a matriarca nunca havia se expressado com tanto ódio. Mas naquele momento, qualquer traço de compaixão desaparece. Para ela, a filha havia cruzado um limite inaceitável, tornando-se uma inimiga. Ela quer destruir a nossa família, Clarice vocifera, e eu não vou permitir que isso aconteça. A decisão parece tomada. Para a mãe, Beatriz agora é uma traidora. A revolta de Clarice não se limita ao ambiente privado. Nos dias seguintes, ela faz questão de propagar sua versão dos fatos, contando a todos que Beatriz não passa de uma garota manipuladora que inventou uma farsa para se fazer de vítima. Ela move influências para tentar desmoralizar a filha na imprensa, conversando com jornalistas e espalhando sua indignação entre conhecidos poderosos. Enquanto isso, Beatriz começa a sentir as consequências de sua entrevista. Embora tenha conquistado simpatia pública, ela também percebe que mexeu com pessoas perigosas. Cássio, ao saber das acusações feitas ao vivo, decide agir nos bastidores para desmenti-la e virar o jogo a seu favor. A família Alencar, influente e acostumada a manter as aparências, inicia uma campanha para desacreditá-la, tornando sua jornada ainda mais desafiadora. O que Beatriz não esperava, no entanto, era o nível de hostilidade vindo de sua própria mãe. Quando tenta entrar em contato com Clarice, buscando algum tipo de reconciliação, recebe apenas desprezo. A frieza da matriarca é cortante. Você deixou de ser minha filha no momento em que resolveu expor nossa família para o país inteiro. Não quero mais nada com você, diz, com uma firmeza que faz Beatriz sentir um aperto no peito. A jovem tenta argumentar, explicando que só fez aquilo porque foi injustiçada, mas Clarice não quer ouvir. Você nos envergonhou! Você nos jogou na lama! Rebate, sem espaço para diálogo. A partir desse momento, Beatriz percebe que está completamente sozinha. Sem o apoio da mãe, ela precisa se fortalecer ainda mais para enfrentar os desafios que virão. Mas, ao mesmo tempo em que sente dor e abandono, também cresce dentro dela uma nova determinação. Se Clarice não pode enxergar a verdade, então ela lutará por justiça sozinha, sem esperar mais nada da mulher que um dia chamou de mãe. Assim, Garota do Momento entra em uma nova fase, onde laços familiares são testados até o limite, e a guerra entre mãe e filha se torna um dos conflitos centrais da trama. Quem sairá vitoriosa? Apenas o tempo dirá. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Carmen, após muito refletir sobre sua situação e a pressão crescente ao seu redor, toma uma decisão importante. Ela decide partir para o Rio de Janeiro, em busca de novos horizontes e uma possível chance de recomeço. Ela sabia que seria difícil, mas sentia que a mudança era necessária para encontrar algum tipo de paz. A decisão é tomada de forma abrupta, e logo ela começa a planejar sua viagem. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Beto acorda cedo e vai até a casa de Beatriz. Ela estava passando por um momento difícil, e ele se preocupa com o bem-estar dela. Beto é uma pessoa leal, sempre disposto a ajudar quando alguém precisa. No entanto, as tensões continuam a aumentar. A polícia, que já estava investigando diversos eventos suspeitos, chega à casa de Carmen. A visita inesperada das autoridades causa grande preocupação, tanto para ela quanto para os seus familiares e amigos. Enquanto isso, Basílio, que tem algumas desconfianças sobre a prisão de Beatriz, decide confrontar Maristela e Juliano.
Ele quer entender as razões que levaram à prisão e se há algo mais por trás disso que ninguém ainda sabe. Ele pressiona os dois, querendo respostas claras e objetivas sobre o que realmente aconteceu. A prisão de Beatriz não passa despercebida, e logo a imprensa começa a divulgar a notícia. Clarice, uma amiga de Beatriz, fica profundamente desconfiada da situação. Ela sabia que havia algo mais envolvido, algo que a mídia não estava revelando, e começa a questionar os motivos reais por trás de todo aquele alvoroço. Ela se sente incomodada e decide investigar mais a fundo. Enquanto isso, Lígia e Anita, duas outras personagens, têm conversas separadas com Celeste e Edu. Lígia, preocupada com a situação de Beatriz, tenta entender mais sobre o que está acontecendo. Anita, por outro lado, discute outras questões pessoais com Edu, mas a prisão de Beatriz está sempre presente nas suas mentes. Cada uma delas lida com a situação à sua maneira, mas todas compartilham a preocupação com o futuro da amiga. Clarice, não conseguindo ficar em paz com a incerteza, decide fazer uma visita a Beatriz. Ela quer saber como ela está e, talvez, descobrir mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. A visita é um momento crucial, pois pode trazer novas informações que ajudem a esclarecer a situação. Clarice, determinada a descobrir a verdade, busca respostas que possam colocar fim àquela nuvem de mistério que paira sobre todos. Ao mesmo tempo, Onofre, uma figura de autoridade, exige que Sérgio e Alfredo tomem uma atitude em relação à novela Senhora. Ele não está satisfeito com a maneira como a novela está sendo transmitida e exige que ela seja retirada do ar. A pressão sobre os envolvidos na produção é grande, e todos começam a se perguntar se realmente vale a pena ceder à demanda de Onofre. A situação é delicada, pois envolve interesses pessoais e profissionais de várias pessoas, além de um público que acompanha a trama com grande interesse. Esses acontecimentos estão entrelaçados, cada um deles influenciando o outro. E à medida que as histórias se desenrolam, novos segredos e reviravoltas começam a surgir, deixando todos ainda mais imersos em um turbilhão de emoções e desafios. A trama vai se intensificando, e ninguém sabe o que pode acontecer a seguir. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Sérgio acompanha Beatriz à delegacia, tentando acalmá-la diante da delicada situação. A tensão no ar é evidente, e Beatriz se sente cada vez mais pressionada pelas acusações contra ela. Enquanto isso, Eugênia toma uma decisão drástica e põe um ponto final em seu relacionamento com Topete. O término surpreende a todos, mas Eugênia se mostra determinada a seguir em frente sem arrependimentos. Paralelamente, Cássio se preocupa com o plano de Bia contra Beatriz. Ele teme que algo saia do controle e que as consequências sejam piores do que o esperado. Seus receios aumentam quando Maristela e Juliano se unem para arquitetar uma armadilha envolvendo Beatriz e Carmen. Os dois acreditam que podem expor a verdade, mas os riscos são grandes. Enquanto isso, Eugênia faz uma descoberta alarmante. Alfredo e Jacira estão envolvidos em um esquema misterioso. Determinada a impedir qualquer plano que possa prejudicá-la, ela decide agir rapidamente. Em meio a essas turbulências, Alfredo toma uma atitude surpreendente e demite Topete, deixando o rapaz sem reação. Do outro lado da cidade, Anita inicia uma nova fase de sua vida ao começar a trabalhar com Marlene. A jovem se sente animada com a oportunidade e vê nisso uma chance de recomeçar. Já Ronaldo, percebendo o talento de Lígia, a incentiva a compor, convencido de que ela tem potencial para brilhar no mundo da música. Na delegacia, o clima esquenta quando o delegado confronta Beatriz sobre o suposto roubo do colar. As perguntas incisivas e a pressão crescente deixam Beatriz apreensiva. Enquanto isso, Glorinha recebe informações preocupantes e corre para contar a Beto que há chances reais de Beatriz ser presa. O alerta deixa Beto em estado de choque e ele percebe que precisa agir rápido. Enquanto isso, Carmen recebe um aviso inesperado. Uma grande quantia foi depositada em sua que transformou completamente sua trajetória.
A virada acontece a partir do capítulo de 4 de abril, quando Beatriz faz uma visita inesperada à mãe e lhe entrega um objeto que desencadeia uma intensa onda de lembranças. Uma toalha vermelha com um delicado bordado de borboleta. Esse item, que fazia parte do enxoval de Clarice e seu ex-marido Antônio, tem um peso emocional significativo para a protagonista. No momento em que seus olhos recaem sobre o bordado, uma sensação de reconhecimento toma conta dela. Uma lembrança esquecida até então ressurge, trazendo consigo uma mistura de nostalgia e angústia. Mesmo impactada, Clarice tenta esconder sua reação diante da filha. Com um sorriso contido, ela finge que a toalha não lhe diz nada e desconversa. Beatriz, no entanto, percebe uma hesitação na mãe e questiona se há algo de errado. Para evitar qualquer suspeita, Clarice muda rapidamente de assunto e despacha a filha com um pretexto qualquer. Mas assim que Beatriz sai, a inquietação toma conta dela. Como aquela toalha foi parar nas mãos da filha? Teria mencionado as borboletas para Beatriz em algum momento sem perceber? O objeto acaba funcionando como um catalisador para outras memórias esquecidas. Apesar de tentar ignorar a sensação estranha que a toalha lhe desperta, Clarice não consegue afastar a avalanche de imagens que invadem sua mente. Ela se recorda de momentos ao lado de Antônio. Da memória específica, o intriga, pois parece haver algo muito maior por trás do acidente. Durante a conversa, Beto insinua que talvez o incidente tenha sido motivado por algo que Clarice ainda não conseguiu processar. Basílio, por sua vez, reage de maneira ambígua. Ele parece saber de algo relevante, mas evita entrar em detalhes. Em vez disso, muda de assunto e desvia a conversa para outra questão igualmente misteriosa: a verdadeira identidade de Zélia. Desde que essa mulher apareceu, alegando ser irmã de Clarice, algumas dúvidas pairam no ar. Beto levanta a suspeita de que talvez... Próximos capítulos de Garota do Momento, Bia, determinada a executar seu plano, aceita trocar o colar de joias pela falsa réplica e, sem hesitação, acusa Beatriz. Boa notícia. Seu trabalho com Lígia é aprovado por Raimundo, garantindo a ambos um passo importante em suas carreiras. O alívio e a satisfação tomam conta dele, trazendo um momento de respiro em meio ao turbilhão de acontecimentos. Já Eugênia, que até então acreditava, a tensão atinge seu ápice quando Sérgio se aproxima de Beatriz e, com um olhar sério, comunica que o colar de joias foi trocado. A notícia a pega de surpresa e ela imediatamente percebe que está sendo vítima de mais uma armadilha. O jogo está longe de acabar e Beatriz precisará de toda a sua força para enfrentar o que vem pela frente. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e qual seu personagem favorito de Garota do Momento até agora. A relação entre Clarice e Beatriz passará por uma grande transformação nos próximos capítulos de Garota do Momento. O que antes parecia ser um vínculo marcado por pena e um certo carinho, se tornará um campo de batalha repleto de acusações e ressentimentos, especialmente após um episódio que promete abalar os alicerces da família Alencar. Tudo começa quando Beatriz, determinada a provar sua inocência no caso do roubo do colar de brilhantes nos bastidores da TV Ondas do Mar, recebe o apoio de uma advogada influente. A profissional, conhecendo os meandros da mídia e do sistema judiciário, sugere que Beatriz exponha sua versão dos fatos em uma entrevista ao vivo. A jovem, inicialmente hesitante, decide aceitar a proposta, acreditando que essa será sua melhor chance de limpar seu nome e recuperar sua dignidade. Assim, Beatriz é convidada para participar do renomado Alfredo Honório Show, um dos programas de maior audiência da televisão. Diante das câmeras e de uma plateia atenta, ela se mantém firme e segura ao relatar tudo o que viveu. Com uma postura contundente, a jovem afirma que foi vítima de uma armação e não hesita em apontar Cássio e a família Alencar como os verdadeiros responsáveis pela conspiração que a fez ser vista como uma criminosa. O público acompanha cada palavra com interesse e a reação é imediata.
Ao final da entrevista, Beatriz recebe uma chuva de aplausos e sua imagem pública começa a mudar. A narrativa de uma jovem injustiçada, lutando contra os poderosos, comove as pessoas, que passam a vê-la como uma vítima e não mais como uma suspeita. No entanto, se para muitos a entrevista serviu como um divisor de águas positivo, para Clarice, a repercussão foi devastadora. A matriarca assiste à transmissão ao lado de Teresa, e a cada acusação de Beatriz, sua expressão se endurece. A raiva cresce dentro dela como um incêndio incontrolável, e quando a entrevista chega ao fim, a ação da mãe tenta intervir, mas Clarice está fora de si. Como ela tem coragem de expor nossa família dessa maneira, depois de tudo que fizemos por ela? Continua, seu tom cada vez mais agressivo. Teresa, que sempre foi mais equilibrada, para se fazer de vítima. Ela move influências para tentar desmoralizar a filha na imprensa, conversando com jornalistas e espalhá-la e virar o jogo a seu favor. A família Alencar, influente e acostumada a manter as aparências, inicia uma campanha para desacreditá-la, tornando sua jornada ainda mais desafiadora. "Você nos jogou na lama!" rebate, sem espaço para diálogo. A partir desse momento, Beatriz percebe que está completamente sozinha. Sem o apoio da mãe, ela precisa se fortalecer ainda mais para enfrentar os desafios que virão. Mas, ao mesmo tempo em que sente dor e abandono, também cresce dentro dela uma nova determinação. Se Clarice não pode enxergar a verdade, então ela lutará por justiça sozinha, sem esperar mais nada da mulher que um dia chamou de mãe. Assim, Garota do Momento entra em uma nova fase, onde laços familiares são testados até o limite, e a guerra entre mãe e filha se torna um dos conflitos centrais da trama. Quem sairá vitoriosa? Apenas o tempo dirá. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia, determinada a executar seu plano, aceita trocar o colar de joias pela falsa réplica e, sem hesitação, acusa Beatriz pelo roubo. Para garantir que tudo saia como planejado, ela pressiona Cássio, ameaçando-o para que a ajude a realizar a troca sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Guto não consegue ignorar a sensação de que há algo errado e decide confrontar Alfredo sobre sua armação para unir Topete a Eugênia. Alfredo, no entanto, finge não se abalar, mas logo percebe uma nova oportunidade quando vê Topete abordando uma moça no boliche. O momento lhe dá uma ideia que pode mudar o rumo de sua estratégia. Paralelamente, Clarice, temendo que seu caderno de lembranças caia em mãos erradas, pede ajuda a Teresa para guardá-lo em segurança. A amiga percebe a preocupação da matriarca e promete cuidar do objeto com todo o zelo necessário. Enquanto isso, Juliano e Maristela acompanham atentamente os acontecimentos da novela e logo deduzem que Bia conseguiu executar a troca dos colares. A revelação os deixa inquietos, pois sabem que a confusão apenas começou. Em outra parte da cidade, Ronaldo finalmente recebe uma boa notícia. Seu trabalho com Lígia é aprovado por Raimundo, garantindo a ambos um passo importante em suas carreiras. O alívio e a satisfação tomam conta dele, trazendo um momento de respiro em meio ao turbilhão de acontecimentos. Já Eugênia, que até então acreditava na lealdade de Topete, tem uma grande decepção ao vê-lo na companhia de outra moça. O flagra desperta sua desconfiança e a faz questionar tudo o que pensava sobre o namorado. Por fim, a tensão atinge seu ápice quando Sérgio se aproxima de Beatriz e, com um olhar sério, comunica que o colar de joias foi trocado. A notícia a pega de surpresa e ela imediatamente percebe que está sendo vítima de mais uma armadilha. O jogo está longe de acabar e Beatriz precisará de toda a sua força para enfrentar o que vem pela frente. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e qual seu personagem favorito de Garota do Momento até agora. A relação entre Clarice e Beatriz passará por uma grande transformação nos próximos capítulos de Garota do Momento. O que antes parecia ser um vínculo marcado por pena e um certo carinho,
se tornará um campo de batalha repleto de acusações e ressentimentos, especialmente após um episódio que promete abalar os alicerces da família Alencar. Tudo começa quando Beatriz, determinada a provar sua inocência no caso do roubo do colar de brilhantes nos bastidores da TV Ondas do Mar, recebe o apoio de uma advogada influente. A profissional, conhecendo os meandros da mídia e do sistema judiciário, sugere que Beatriz exponha sua versão dos fatos em uma entrevista ao vivo. A jovem, inicialmente hesitante, decide aceitar a proposta, acreditando que essa será sua melhor chance de limpar seu nome e recuperar sua dignidade. Assim, Beatriz é convidada para participar do renomado Alfredo Honório Show, um dos programas de maior audiência da televisão. Diante das câmeras e de uma plateia atenta, ela se mantém firme e segura ao relatar tudo o que viveu. Com uma postura contundente, a jovem afirma que foi vítima de uma armação e não hesita em apontar Cássio e a família Alencar como os verdadeiros responsáveis pela conspiração que a fez ser vista como uma criminosa. O público acompanha cada palavra com interesse e a reação é imediata. Ao final da entrevista, Beatriz recebe uma chuva de aplausos e sua imagem pública começa a mudar. A narrativa de uma jovem injustiçada, lutando contra os poderosos, comove as pessoas, que passam a vê-la como uma vítima e não mais como uma suspeita. No entanto, se para muitos a entrevista serviu como um divisor de águas positivo, para Clarice, a repercussão foi devastadora. A matriarca assiste à transmissão ao lado de Teresa, e a cada acusação de Beatriz, sua expressão se endurece. A raiva cresce dentro dela como um incêndio incontrolável, e quando a entrevista chega ao fim, Clarice explode em fúria. "Essa menina é uma ingrata, uma mentirosa descarada!" Dispara, sua voz carregada de ira. Teresa, assustada com a reação da mãe, tenta intervir, mas Clarice está fora de si. "Como ela tem coragem de expor nossa família dessa maneira, depois de tudo que fizemos por ela?" Continua, seu tom cada vez mais agressivo. Teresa, que sempre foi mais equilibrada, se surpreende com a intensidade da raiva de Clarice. Até então, mesmo que tivesse suas reservas em relação a Beatriz, a matriarca nunca havia se expressado com tanto ódio. Mas naquele momento, qualquer traço de compaixão desaparece. Para ela, a filha havia cruzado um limite inaceitável, tornando-se uma inimiga. "Ela quer destruir a nossa família", Clarice vocifera, "e eu não vou permitir que isso aconteça." A decisão parece tomada. Para a mãe, Beatriz agora é uma traidora. A revolta de Clarice não se limita ao ambiente privado. Nos dias seguintes, ela faz questão de propagar sua versão dos fatos, contando a todos que Beatriz não passa de uma garota manipuladora que inventou uma farsa para se fazer de vítima. Ela move influências para tentar desmoralizar a filha na imprensa, conversando com jornalistas e espalhando sua indignação entre conhecidos poderosos. Enquanto isso, Beatriz começa a sentir as consequências de sua entrevista. Embora tenha conquistado simpatia pública, ela também percebe que mexeu com pessoas perigosas. Cássio, ao saber das acusações feitas ao vivo, decide agir nos bastidores para desmenti-la e virar o jogo a seu favor. A família Alencar, influente e acostumada a manter as aparências, inicia uma campanha para desacreditá-la, tornando sua jornada ainda mais desafiadora. O que Beatriz não esperava, no entanto, era o nível de hostilidade vindo de sua própria mãe. Quando tenta entrar em contato com Clarice, buscando algum tipo de reconciliação, recebe apenas desprezo. A frieza da matriarca é cortante. "Você deixou de ser minha filha no momento em que resolveu expor nossa família para o país inteiro. Não quero mais nada com você", diz, com uma firmeza que faz Beatriz sentir um aperto no peito. A jovem tenta argumentar, explicando que só fez aquilo porque foi injustiçada, mas Clarice não quer ouvir. "Você nos envergonhou! Você nos jogou na lama!" rebate, sem espaço para diálogo. A partir desse momento, Beatriz percebe que está completamente sozinha. Sem o apoio da mãe,
ela precisa se fortalecer ainda mais para enfrentar os desafios que virão. Mas, ao mesmo tempo em que sente dor e abandono, também cresce dentro dela uma nova determinação. Se Clarice não pode enxergar a verdade, então ela lutará por justiça sozinha, sem esperar mais nada da mulher que um dia chamou de mãe. Assim, Garota do Momento entra em uma nova fase, onde laços familiares são testados até o limite, e a guerra entre mãe e filha se torna um dos conflitos centrais da trama. Quem sairá vitoriosa? Apenas o tempo dirá.